Que demora é essa? Olha, a Safira já saiu. Pronto, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês os slides? Ah, deixa eu fechar aqui a câmera para melhorar a internet, porque pense no negócio que a gente paga só para ter raiva. Certo, aí tá aparecendo, gente, para vocês? Tá, professor. Então vamos lá. Hoje a gente começou na aula passada a falar de litosfera, né? Chegou mais alguém. E a gente hoje vai continuar nessa vibe de falar de litosfera. Vai ficar um finalzinho para quarta-feira que vem. Eu me apresento um pouquinho antes de vocês começarem, né? Para a gente findar essa parte de litosfera, tá? Vamos lá. Então, a gente viu que o solo é um produto do intemperismo, né, da litosfera, especialmente da crosta terrestre. Esse intemperismo ele pode ser de várias formas. E a classificação dele é de acordo com o agente que causa o intemperismo. Só um minutinho, gente. Por exemplo, vento. O vento, ele é um agente que causa intemperismo físico, porque ele vai, por erosão, quebrando, né, a rocha, mas não tem nenhuma, por exemplo, uma mudança química ou uma excreção de algum organismo vivo. Então, é um intemperismo físico. Então, existem vários tipos de intemperismo, né, de acordo com os processos, né, que vão fazer a quebra, né, daquela rocha. E aí, né, a gente tem os três principais: intemperismo físico, biológico e químico. Toda vida eu esqueço desse apontador, né, físico, biológico e químico. Tá? Como eu já disse, essa classificação depende do processo, né, do fator que origina esse intemperismo, tá? Então, todo o intemperismo vai ser sempre decomposição, tá? Vai se decompor, quebrando a rocha em grânulos cada vez menores, tá? O intemperismo físico é aquele cujo processo é um processo físico, portanto, não há mudança na composição química da rocha. E ele vai depender, ó, aumento de temperatura ou diminuição, por exemplo, em regiões muito quentes. Eu me lembro, eu passei 2 anos e meio trabalhando na UFSCar, que é em Juazeiro do Norte. O campus que eu trabalhava era em Juazeiro do Norte. Juazeiro é muito quente, mas muito quente mesmo, porque é semiárido, já tem muitas áreas de desertificação, então clima parecido com o deserto. Durante o dia, aquela temperatura nas alturas, durante a noite dá uma esfriada. Então, a parede do prédio, né, que a gente morava, ela tinha revestimento, e quando chegava ali para outubro, novembro, esse revestimento caía todinho. Justamente porque durante o dia, né, na época mais quente, ficava pegando sol, então há uma expansão, à noite esfriava ele, voltava, né, ao seu estado normal, e essa expansão, né, e recolhimento do, do cimento, né, dos tijolos da parede, fazia com que quebrasse, né, todo aquelas chamado cimento cola, né, que fixa o revestimento. Então, aqui do mesmo jeito nas rochas, né, ela durante o dia recebendo calor, né, insolação direta, ela vai expandindo. À noite, ela regride essa expansão e aí vai causando pequenas rachaduras, tá? O repuxo coloidal também, que é, por exemplo, em locais onde tem muita argila. Ela pode se retrair ou se expandir dependendo da quantidade de água, dependendo da umidade, né, da região, né? E essa umidade, ela depende também da estação do ano, né? Quando chega no verão, é a estação mais chuvosa, a umidade aumenta, né? E quando chega no inverno, que é a estação mais seca, a umidade diminui. Então, isso também vai causar esse movimento de expansão e retração, que pode ir intemperizando fisicamente as rochas. Assim como também, ó, alívio de pressões, né? Se tem uma rocha por cima de outra e há sei lá, por explosão, né, gente que trabalha com pedreiras, né, há uma explosão, retira aquela rocha
de cima da outra, aquele alívio de pressão já vai fazer também com que ela não só possa se expandir mais, mas tenha mais acesso ou seja mais acessada por esses fatores, né, de clima, de vento, de chuva e etc. E os ciclos de gelo e degelo nos locais onde há congelamento, né? Quando a água congela, a gente só sabe que a água ela congela se expandindo, aumentando a sua área. E quando descongela, então retrai, aí há todo esse movimento vai fazendo com que a rocha vá se decompondo, se quebrando em pequenos pedaços, né? Intemperismo físico. A decomposição decorrente do intemperismo biológico, ela também pode ser por conta de esforços mecânicos, só que agora por raízes de vegetais, a gente vê muito isso, por exemplo, no campus do Pici. Tem as calçadas, e aonde tem calçada que tem aquelas plantas muito grandes, as raízes levantam as calçadas. Né? Do mesmo jeito, animais que vivem subterraneamente e que podem fazer escavações, né? Esses também causam o que a gente chama de intemperismo biológico, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Nós mesmos, né? Com as excreções que a gente lança, podem causar reações químicas, porém de origem orgânica, né, por ser excreção de um organismo vivo, né, ou pela decomposição também de organismos que ali vivem e suas excreções. O intemperismo químico já vai ter, igual o fenômeno químico, uma alteração química nos componentes da rocha. Tá? Ele basicamente, professora, mas aqui com essas excreções não há alteração química, não há, só que a origem daquela substância que pode causar, olha, alguém pediu para entrar e não está aparecendo aqui, a origem daquele fator que está causando o intemperismo não é orgânico, tá? Aqui, aliás, aqui é orgânico, então por isso que é chamado biológico. No químico, não. Há sim uma alteração na composição química, só que a origem não é de organismos vivos. Basicamente, a origem do intemperismo químico se deve a interações com a água. Tá? Então, destacam-se como intemperismo químico os processos de hidrólise, hidratação e carbonatação. A gente vai entrar em mais detalhes para entendê-los melhor. Então, hidrólise, a gente já conhece falando de hidrólise salina. Né? Então, do mesmo jeito, há nos minerais da crosta terrestre, a maioria é silicatado, então a hidrólise ela pode causar a destruição de silicatos. Tá? Aí o que acontece? Quando eu quebro esse silicato, porque os silicatos eles formam tetraedros de silício e oxigênio, é um polímero cujo monômero é o SO2. Porém, apesar de ser SO2, ele forma um tetraedro porque dois desses oxigênios já se ligam diretamente ao outro tetraedro, por isso que é um polímero, né? Uma cadeia teoricamente infinita. E aí, na presença dos íons H+, que são liberados pela água quando ela se hidrolisa, né? Quando a água hidrolisa, ela libera, né? Ela quebra suas ligações, formando OH e H+. Como existe o CO2, então a presença de H+ é maior na água das chuvas, por exemplo, tá? E aí eles vão atacar os silicatos e o H+ vai penetrar na estrutura cristalina e vai desalojar íons, né, que possam ser trocados, íons que tenham tamanhos, né, que possam ser trocados por esse H+. O H+ penetra e libera, por exemplo, potássio, libera sódio, que seria a composição química daquele mineral. Então, eu já vou tendo aí um desequilíbrio nessa estrutura, e isso vai enfraquecendo a rocha, e ela vai se tornando friável, mais fácil de ser quebrada, tá? Então, a chuva, ou, por exemplo, um rio que passa por um determinado local, e a rocha, né, o leito rochoso daquele rio, com o tempo vai se destruindo, vai liberando esses cátions metálicos, e aí por isso, né, a gente viu lá na aula que a gente falou de estuários, que os rios são fonte, por exemplo, de ferro, de alumínio,
né, manganês para os estuários, porque são elementos que têm grande quantidade na crosta terrestre e que vão sendo liberados a partir da quebra, né, da destruição desses silicatos tetraédros de silício, que são a base dos minerais silicatados do planeta, tá? Aqui tem uma reação geral que mostra isso, ó. Esse mineral 1 é a rocha original, tá? Mineral 1 é a rocha original, aí entra em contato ou com a água da chuva, ou com essa água desse rio, ou de um lago, etc. Essa água a gente chama de solução de alteração, porque é ela que vai permitir, né, que esses íons H+, penetrem no tetraedro e altere a composição desse mineral. Então, é a chamada solução de alteração. Depois que as duas interagem, esse mineral 2 vai ser aquele que teve a sua composição química modificada, né? Que perdeu, por exemplo, potássio e trocou, né, por H+. Então, e a parte líquida que vai sair dali, que, por exemplo, como o H+ ficou lá no silicato, essa solução de lixiviação vai levar o potássio que foi retirado de lá. Então, lixiviar é isso, né? A água vai passando pelo seu caminho e vai, nessas interações, carreando os possíveis íons que sejam mais friáveis daquela rocha ou mais solúveis, ou que sejam presentes naquele local de acordo com a geologia da região. Então, essa é a solução de lixiviação, tá? Esse é o processo que ocorre com a hidrólise. A hidratação é o seguinte, vamos supor que teve aqui uma hidrólise, quebrei esse cristal, ele já está desequilibrado na sua estrutura, né, na sua célula cristalina, e aí, como, sei lá, foi um evento de muita chuva, ou é um local onde corre um rio, está sempre com água, a água pode entrar na estrutura de um desses minerais. Igual mais ou menos, quando vocês estudaram na Química Analítica 2, quem fez, né, a parte de gravimetria e que fala, por exemplo, de contaminação de precipitados. Uma das formas de contaminar o precipitado é com a água que vem da solução mãe. Então, existe a água que entra como cristalização, mas existe a água que entra como, por exemplo, oclusão. Ela fica dentro, né, da célula unitária daquele sólido e vai causar deformidades. Aqui também a água pode, né, penetrar esse tetraédrio, tá, fazendo com que aquele espaço, né, vazio, teoricamente, que entre os ângulos do tetraédrio, ocupados por uma molécula de água, sofram expansão e isso também pode causar o fraturamento, né, o intemperismo da rocha. E por fim, a carbonatação, que vai ser causada pelo tal do ácido carbônico, né? Esse ácido carbônico, desde lá quando a gente está estudando águas doces e águas salgadas, oceanos, etc., a gente fala que esse ácido é o ácido inorgânico mais importante das águas naturais, até porque participa, né, do processo, participa daquele par carbono, bicarbonato-carbonato, que, entre outras coisas, gerencia o pH das águas, né? Então, quando há a presença de ácido carbônico, ou que vem da chuva pela dissolução do CO2 na água, ou, de novo, né, pela presença de um corpo de água doce ali, ele vai, especialmente quando a rocha, né, é uma rocha calcária, tá? Ele vai causar diferença de solubilidade entre o carbonato e o bicarbonato, ó, porque aqui há a primeira ionização, que é espontânea, né? Apesar de ser um eletrólito fraco, é espontânea. Então, a liberação de bicarbonato, e esse bicarbonato, ó, pode substituir o carbonato aqui, então vai haver diferença de solubilidade, e isso vai fazer com que haja também já aí um desequilíbrio na própria estrutura da rocha e facilitando a sua quebra, né, no seu processo de intemperismo. Eu coloquei aqui um exemplo real, né, ali aquela reação é uma reação geral, aí eu coloquei aqui um exemplo que mostra um mineral da vida real. Só um instantinho, tá, gente?
Desculpa, gente. Tá, então, voltando aqui. Eu tenho aqui um feldespato potássio, né? Ó, veja aqui, ó, SiO3. Esse SiO3 é aquela base silicatada, né? A base do monômero, tá? Vejo que ele já não está mais naquela proporção. SiO2 seria de 1 para 2, então teria que ter Si4O8 para ser o seu estado original. Esse silício foi substituído aqui por potássio ou alumínio, ou pelos dois, tá? Então, o feldespato potássico tem essa estrutura química aqui, tá? Ele foi inicialmente substituído o silício por um alumínio e depois ele como o silício, né, é do grupo 4A e o alumínio é do grupo 3, então aqui, ó, já ficou uma carga faltando, uma carga positiva faltando, ou seja, ficou uma carga negativa na superfície em excesso. Então, eletrostaticamente, ele puxa, ele atrai esse potássio. Então, tenho aqui um feldespato potássico. Na presença, ou quando ele se encontra com água, né, a água que hidrolisa, né, o alumínio é um cátion metálico que adora hidrolisar, ele espontaneamente forma o hidróxido de alumínio, que inclusive é um eletrólito fraco, então precipita na forma gelatinosa. Então ele quebra a água nessa interação aqui, a hidrólise da água. O OH da água se conecta ao alumínio, né, formando o hidróxido de alumínio. E aí, ó, o potássio, que é o cátion solúvel, vai ser liberado. E o H+ aqui da água, né, o H+ aqui da água, vai substituir, ó, tanto o alumínio quanto o potássio. O alumínio porque foi hidrolisado, forma aqui o H4SiO4, e o potássio porque libera, já que é um cátion solúvel. Então, a gente tem aqui o mineral 1, aqui a gente tem a solução, né, do jeito que está lá de alteração, e tem aqui o mineral 2, e aqui, ó, a solução de lixiviação. Esse ácido com o potássio e a hidroxila são a solução de lixiviação, tá? Isso se for a hidrólise total, mas ela pode ser parcial. Quando é que ela vai ser total ou quando é que ela vai ser parcial? Ora, quando eu tiver tempo suficiente, né, de contato entre esse mineral e a água, ela vai total. Se eu não tiver tempo suficiente, ela vai ser parcial, tá? Mas um processo semelhante. Só que aqui, olha, é parcial porque nem todo o alumínio conseguiu hidrolisar a água. Então, no mineral secundário ainda tem aqui alguma pequena quantidade de alumínio. Aquele potássio que era só atraído eletrostaticamente por conta do desequilíbrio de cargas pela substituição do alumínio no tetraedro de silício, ele já foi aqui liberado, ele é um cátion solúvel, né? Analítica 1 a gente aprendeu aquela tabelinha de solubilidade, lá fala, né? Todos os elementos do grupo 1A e do íon amônio são solúveis. Então, o potássio é liberado aí na solução de lixiviação. Entenderam, gente, essa diferença entre hidrólise, intemperismo químico, hidrólise, hidratação e carbonatação? Vou considerar o silêncio como um sim, tá? E vou adiante. Então, olha só. As fases do nosso solo, né? O solo que é esse com o qual a gente interage, que utiliza para a produção de alimentos, né? Que pisa quando anda, que utiliza para construção civil, para estradas e etc, tá? O solo, a gente chegou a ver na aula passada que ele tem 4 fases. A fase sólida, tem 3 fases. A fase sólida, que se divide em 2 partes, a parte mineral e a parte orgânica. A fase líquida, que é a solução do solo, e a fase gasosa, que é a atmosfera do solo, tá? Então, ó, a fase sólida do solo, a gente vai ter partículas de natureza diferente, partículas minerais e partículas orgânicas. Dentro da partícula mineral, a gente tem partículas de tamanho diferente, que se classifica, né, principalmente o pessoal da geologia, né, areia, silt e argila.
esse tamanho diferente, né? Tudo vem desse mesma origem aqui da parte mineral. A diferença de classificação é só o tamanho da partícula, e esse tamanho da partícula nos dá também a ideia do grau de intemperismo que aquela partícula sofreu. Quanto menor a partícula, mais intemperizada ela foi, né? Ou demorou mais, ou é uma partícula mais antiga, ou passou por mais processos de intemperização, tá? Então, a gente tem nesse sentido. Esse aqui é a de granulometria maior, média e a menor possível, tá? E temos partículas de origem diferente. Podemos aqui, né, na parte mineral, ter a origem geogênica, tá? Que ela é uma característica de origem geológica, ou seja, ela está ainda, né, aquela partícula, ela conserva as características da sua rocha de origem, ou origem pedogênica, que diz respeito às alterações sofridas, né? Se, dependendo do tipo de intemperismo, quando o intemperismo, por exemplo, é só físico, não há mudança na composição química. Então, ali a gente vai ter uma partícula geogênica. Quando é o intemperismo químico ou biológico, aí sim pode haver mudança. No intemperismo químico, com certeza haverá mudança na estrutura química do mineral. Na biológica, às vezes sim, às vezes não, né? Se for só por raiz, ela vai só quebrar, né, por expansão, mas não vai ter uma provável reação química, tá? Então, quando há alteração sofrida, então a gente diz que a origem daquela partícula, lá, seja areia, silt ou argila, é pedogênica, tá? Essa parte mineral, ela vai se subdividir em duas partes, os chamados minerais primários e secundários. Os primários são aqueles lá de origem geogênica, ou seja, que conservam, né, as características herdadas da rocha-mãe. Então, intemperismo só físico aqui. E os minerais secundários são aqueles de origem pedogênica, aqueles que já começaram, né, a ter intemperismo que causa a mudança na composição química do material, tá? Conhecer, né, por exemplo, os minerais primários, o conhecimento qualitativo dele, né, que tipo de mineral que tem ali, é um feldspalto potássico, é uma pirita, sei lá, o tipo de mineral que tem ali, ele vai primeiro nos dar o grau de evolução, porque se ele ainda conserva as características da rocha-mãe, né, quase que intactas, significa que ele foi pouco intemperizado. Então, ainda está mais parecido com rocha do que no caminho do solo. E o quantitativo, ele vai dar uma noção da reserva mineral. Esse mineral aqui, ele tem, por exemplo, alumínio e 40% dele é alumínio. Então, ele vai me dizer se eu posso explorar ou não, se é viável economicamente ou não. Tá? Então, ele vai me dar uma noção da reserva mineral daquela região, do solo daquela região. Tá? Os minerais secundários, que são aqueles já mais intemperizados, né, os que já estão lá no final da cadeia de intemperismo, já sofreram muita meteorização, eles já estão aqui, na granulometria de argila. E a gente tem 3 grupos gerais dos minerais chamados minerais argilosos, que é a caolita, a ilita e a montimorilonita. Aqui está tudo terminado com E, porque dependendo do livro que vocês pegarem, tem livro que traz caulinite, tem livro que traz caulinita, ilite e ilita, montimorilonite, montimorilonita. Eu prefiro com A, então para mim é mais confortável dizer com A, eu digo com A, caulinita, ilita e montimorilonita. Além disso, podem já ter ainda silicatos não cristalinos, mas aqueles silicatos que foram tão hidratados ou hidrolisados que já formam silicatos amorfos, né? E além de carbonatos, óxidos e hidróxidos, tanto de ferro, de alumínio quanto manganês, que são os elementos mais abundantes em termos de crosta terrestre, tá? Então, que geralmente substitui lá os silicatos originais dentro do intemperismo argiloso. Então, vamos lá, minerais primários, tá? A gente já disse, os principais representantes são aqueles, são os silicatos. 92% da crosta terrestre é de mineral silicatado. Aqui tem SiO4-4, mas se a gente quiser colocar ele como molécula, a unidade monomérica, a gente pode representar por SiO2, tá?
Quando eu coloco mais dois oxigênios, entram 2 elétrons não compartilhados de cada oxigênio, por isso que eu coloco -4 aqui. Por que não compartilhado? Porque é o que eu falei, ó, se eu observar só a unidade monomérica, é como se ele tivesse solto, sozinho. Só que, na realidade, ele faz parte de um polímero. O oxigênio de um tetraedro já se liga diretamente a outro, naturalmente. Então, a unidade monomérica, em termos de molécula, é SiO2, tá? Em termos de íon, é SiO4-4, tá? E aí, todos esses silicatos, né, que constituem 92% da crosta terrestre, eles são divididos em 6 classes. Essas classes, elas vão receber, né, o nome de acordo com a ligação que existe entre esses tetraedros, né? Por exemplo, os nesosilicatos, eles são aqueles que têm tetraedros isolados entre si. Só se ligam, né, não ligam um tetraedro diretamente a outro, por cátions intersticiais, como por exemplo aqui, ó. Esse tetraédrio não está ligado diretamente a esse. A ligação entre eles é feita pelo magnésio, que é um cátion intersticial. Intersticial quer dizer que está entre um e outro, tá? Os sorosilicatos, eles apresentam grupos isolados de 2 tetraédrios, né? Um ligado ao outro. Professora, para que a gente sabe disso? Para que a gente saber disso? Nós aqui da química, é importante para a gente saber que existe, né? Quais são as razões de silício e oxigênio entre eles, porque faz parte, né, da ementa da nossa disciplina. Mas, por exemplo, pessoal da geologia, aqui também para nós da química também serve essa informação. Vocês se lembram lá que eu falei na aula passada, comparando o grafite e o diamante? Que a diferença básica entre grafite e diamante é a forma como os carbonos se ligam, e que essa diferença, que aparentemente é simples, né, só pela forma de como os carbonos se ligam, faz com que haja total diferença entre as propriedades físicas do grafite e do diamante. Né? Enquanto que o grafite é frágil, a gente quebra escrevendo, a ponta do lápis quebra, o diamante é o mineral mais duro do planeta. Né? A única diferença entre eles é a forma de ligação. Então, aqui também, dependendo de como eles se ligam, eles vão ser minerais mais resistentes ou menos resistentes. Então, por exemplo, ó, um tectosilicato. Ele é um silicato de armação. Ele tem uma configuração toda tetraédrica, né, onde o pessoal se liga formando meio que esferas, tá? 75% dos materiais da crosta terrestre são de tectosilicatos. Eles são bem mais resistentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um nesosilicato ou um sorosilicato rico em ferro e tenho um tectosilicato rico em ferro, é mais viável economicamente, dependendo da concentração, obviamente, de ferro em cada um deles, trabalhar com esses aqui. Porque para a exploração não vai importar apenas o teor do elemento no mineral. Isso é óbvio que é importante, mas também a viabilidade tecnológica. Talvez isso aqui seja tão duro que saia muito caro, né? Eu utilizar muita energia para eu conseguir quebrar e extrair aquele elemento de interesse, não torne ele viável, essa exploração viável economicamente em relação, por exemplo, a esses aqui. Então, entender, né, essa forma de ligação entre esses tetraédrios vai fazer com que eu possa saber melhor os seus usos, as suas aplicações e a forma de utilizá-los, extrair os elementos que eu preciso a partir dali. Tá? Então, existem 6 grupos que são importantes nesse sentido. Os minerais argilosos, né, eles são de extrema importância para solo, não necessariamente para extração de elementos a partir de mineração. Mas, por exemplo, para o pessoal que trabalha com solo no sentido de agropecuária, né, especialmente agricultura, os minerais argilosos são extremamente importantes. Assim como também o pessoal que trabalha com
catálise, né? Hoje em dia existem alguns catalisadores que são à base de argilas para fixar biomoléculas. O pessoal que trabalha com... Ai, me fugiu a palavra agora, né? Mas tem muita gente que trabalha com argila mesmo lá em novos materiais, tá? Não só em catálise, mas eles são importantes em várias direções de pesquisa, tá? Quais são as características dele? Então, primeira coisa, a gente viu que existem 3 grandes grupos: a caulinita, grupo da caulinita, grupo da elita e grupo da multimorilonita. Eles são classificados nesse grupo de acordo com a sua estrutura, né? Existem basicamente 2 estruturas que formam esses minerais: os velhos tetraédrios de silício e os octaédrios. Se lembra que o mineral argiloso é aquele de menor partícula, que já foi mais intemperizado. Então, em algumas características, eles já estão formando octaédrios e não mais tetraédrios, tá? Então, eles são de extrema importância porque eles têm uma grande área superficial específica. E por que que tem essa grande área superficial específica? Exatamente porque o tamanho da partícula é o menor. Quando a gente estudou lá na Química Analítica 1, a parte de precipitados e suspensões coloidais, a gente vê essa propriedade, né? Que quanto menor for a área superficial, quanto menor for o tamanho da partícula, maior é a área superficial, e aí maior a sua capacidade, por exemplo, de adsorção. E eu vou já falar sobre a importância dessa adsorção. Só pegando aqui, para explicar melhor, talvez quem ainda não entenda por que a partícula é pequena, a área superficial é maior. Porque se a gente leigamente olhar para isso, a gente vai dizer assim, poxa, mas se é pequeno, a área é menor, né? É porque a área superficial não se relaciona exatamente com a área absoluta da partícula, mas sim com a interação dessa partícula e o meio. Então pensem o seguinte, vai ser fácil vocês pensarem, porque eu vou falar de chocolate, geralmente a maioria das pessoas gosta de chocolate, então vai saber imaginar isso bem direitinho. Pensa numa barra de chocolate, daquela que tem vários quadradinhos desenhados. Aí você ganhou uma barra de chocolate inteira, né, aquela barra grande, e você quer fazer uma mousse porque seu crush vai estudar com você esse final de semana, e você quer fazer uma mousse para terminar de conquistar de vez esse crush, né? Se você coloca aquela barra de chocolate inteira no leite e aquece, ela vai dissolver, mas ela vai demorar mais do que se você quebrar aquela barra em pequenos pedaços. Porque, olha, quando você coloca a barra inteira, o leite ele vai ter contato com a superfície superior, inferior e os lados do chocolate, e só. O leite é o solvente e ele só solubiliza aquilo que ele tem contato. Quando você quebra em pequenos pedaços, ele vai ter contato com a parte superior, com a parte inferior, com os lados externos que já existiam antes e com aquela parte interna que ele não teria contato se você não tivesse quebrado. Então, apesar de ter diminuído o tamanho absoluto da área, você aumentou o espaço de contato. Então, por isso que a área superficial específica cresceu. Por isso também que todos os processos de adsorção, eles são importantes em partículas pequenas que têm grande área superficial específica. Alguém não entende esse conceito? Alguém está aí? Acho que tá tudo certo, professora. Obrigada. Tá? Então, olha só. Essa área especial específica é que vai controlar o comportamento químico do solo. Lembra lá que a gente falou na aula passada que existe a interação entre as fases do solo, né, entre a biota e a solução do solo e a atmosfera do solo, a parte mineral, a parte orgânica, onde vai ser complexado, por exemplo, cátions metálicos, onde vai haver troca, né, de H+, por exemplo, por cálcio, etc. Isso tudo vai ser controlado nessa área superficial. Não só porque é uma grande área superficial, por ser uma partícula já muito intemperizada, portanto pequena, mas também porque, justamente por ter sido muito intemperizada, já tem muitas cargas negativas disponíveis na sua superfície para fixar, por exemplo, cátions metálicos ou nutrientes, tá? De onde é que vem essas cargas negativas na superfície? Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar
essa história aqui, pronto, aqui dá certo, ó. Lembram que eu falei, ó, para ser o silicato, eu teria que ter S4A8, proporção de 2 silicatos para, desculpa, um silicato para 2 oxigênios, SO2. Mas aqui só tem 3, então é porque um silicato foi substituído por um alumínio nos processos de intemperismo. Alumínio tem inox mais 3, silicato, silício mais 4. Então, ó, se eu tiro um mais 4 e boto um mais 3, ficou ali faltando uma positiva. Isso quer dizer que está sobrando uma carga negativa. Então, por isso que esse potássio pôde aqui se fixar. Potássio tem uma carga positiva, se fixa aqui. Então, todos os minerais argilosos já foram extremamente intemperizados e têm muitas cargas negativas disponíveis para justamente fixar esses cátions e liberá-los, por exemplo, nos processos de hidrólise, nos eventos de chuva. Então, esses cátions que estão fixados nos minerais argilosos na época da chuva são liberados para a solução do solo e as plantas podem utilizá-los sugando pelas suas raízes. Não só as plantas, mas todos os organismos que vivem ali, dependendo do que aquele solo dedica a ele, né, libera para ele, tá? Então ele controla todo o comportamento químico e é especialmente ligado aos processos de retenção de nutrientes e ou também de poluentes. Então, do mesmo jeito que é bom, é perigoso no sentido de que a gente tem que ter um controle muito maior no manejo de um solo onde é a predominância de minerais argilosos. Qualquer fonte de poluição que ali cai, ele vai ser fixado com mais facilidade, então vai ser mais difícil de despoluir ou de descontaminar. Por isso também que eu falei há pouco, dentro das pesquisas de química verde, existem alguns pesticidas, né, que são utilizados hoje ligados, né, a catalisadores de argila. Em que sentido? Eles ficam fixados em biomoléculas argilosas e aí são lançados na atmosfera, ou no solo, desculpa, né, por quem trabalha com agricultura. Ele não vai ficar liberado no solo, aquele excesso, né? Vai ficar mais tempo ali, porque está fixado, a planta vai ter mais tempo de contato, então ele vai ser mais eficiente, e não vai ser lixiviado facilmente para ser levado aos corpos hídricos, tá? Então, essa área superficial específica, ela é importante nesse sentido. Ela também controla a acidez do solo. Daqui a pouco a gente vai ver que essa acidez depende de vários fatores, entre eles a presença de alguns nutrientes ou cátions metálicos, vão fazer com que o solo fique mais ácido ou menos ácido, tá? E a eficiência de biomoléculas, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Pesticidas, herbicidas, fungicidas, que podem ser fixados em minerais argilosos já na sua própria fabricação. Tá? Então, é uma das fontes de uso, né, de pesquisa, a utilização de minerais argilosos como catalisadores ou biocatalisadores. Né? Tá? Os dois tipos de estrutura eu já falei, né? A gente pode ter tetraédros ou octaédros, e dependendo da ligação entre essas estruturas é que a gente vai ter aqueles 3 grupos que a gente colocou, que a gente falou. Tá? Então, por exemplo, o grupo da caulinita é qualquer mineral argiloso que tem a estrutura do tipo 1 para 1. Ou seja, uma fileirinha de tetraédros ligados a uma fileirinha, de octaédros, né? TO, tetraédros ligados a octaédros, tá? Isso parece besteira, mas isso vai diferenciar as suas várias propriedades. Por exemplo, o espaçamento basal. O que é o espaçamento basal? É exatamente esse espaço, ó, que fica entre uma fileirinha e outra, tá? Entre uma estrutura e outra, e que vai permitir, por exemplo, a alocação de mais água ou de cátions maiores ou menores, dependendo desse tamanho. Tá? No caso aqui da caulinita, a distância, né, o espaçamento basal, ou seja, a distância entre as estruturas é de 7 Armstrong, ou 70 nanômetros, tá? Então, ó, isso faz com que esse tipo de argila não apresente muita expansibilidade, tá? Ela se torna plástica com baixos teores, ou seja, com baixos teores ela já está inundando. Por exemplo, se for um solo que a gente vai utilizar
para, sei lá, para plantar, pronto, faz de conta que vão trocar todo o gramado lá da Arena Castelão, né? E aí tira a grama, dá uma ajeitada no solo, coloca lá arisco, né? Argila, coloca argila para plantar a grama em cima. Se for uma argila rica em caulinita, ela facilmente vai inundar. Ela não se expande, não deixa a água passar. Então, no dia que tiver uma chuva, tiver um jogo ali pelo mês de março, ele não vai ter uma drenagem adequada, tá? Aí quem trabalha com química de materiais, quem é bolsista, por exemplo, do professor Pierre, ou mesmo da professora Selma, se me ouvir falar em caulinita para colocar programados da Arena Castelão, deve estar aí morrendo com uma faca no coração, tá? Mas é a mesma argila que você trata, purifica e utiliza, por exemplo, no laboratório para fazer as suas experiências com biomoléculas, tá? É a mesma. Então, ó, essa estrutura vai influenciar nas suas propriedades, tá? Quais são as principais substituições isomórficas? O que diabo é substituição isomórfica, professora? É aquela história, ó, quando foi em temperismo, deixou esses tetraédrios, né, essa célula unitária desequilibrada, e dependendo do tipo de geologia ou da solução de lixiviação que chega naquele local onde tem argila, ele pode trocar, pode substituir. Isomórfica quer dizer que ele vai trocar por algo que é parecido. Por exemplo, nos tetraédrios há sempre a substituição de um silício por um alumínio. É muito parecido, ó, só uma carguinha de diferença. E também do oxigênio pode ser trocado pelo alumínio ou pelo ferro e o magnésio principalmente, ó, que tem cargas semelhantes. Aqui são duas cargas negativas e aqui são duas positivas, né? Semelhantes em termos de número de carga e não de sinal da carga, tá? Então, ó, a fórmula geral, eu vou ter o silicato sempre, ó, Si4O10, vejam que não está na proporção de 1 para 2, porque aqueles que foram trocados, ó, receberam, por exemplo, aqui alumínio, tá? Então, aqui a gente tem uma vista lateral e uma vista superior dos minerais argilosos que têm estrutura do tipo do grupo da caulinita. Gente, mais uma vez, se vocês porventura tiverem alguma dúvida ou a necessidade de perguntar ou de acrescentar, me interrompam, tá? O grupo da montimorilonita, ó, tem uma estrutura já diferente, ó. Vejo que aqui, ó, é TOT, é uma estrutura do tipo 2 para 1. Ou seja, eu vou ter dois tetraédrios, duas fileirinhas de tetraédrio, ó, uma aqui e a outra aqui, ligada a uma fileirinha de octaédrio. Vejam que, ó, o espaçamento basal já é mais do que o dobro do espaçamento basal lá do grupo da caulinita, tá? Então, tem um grande poder de retenção, porque esses espaçozinhos aqui, ó, eles se abrem e conseguem fazer com que a água penetre, então ela não vai ficar na superfície empoçada, ele retém essa água. A expansibilidade é elevada, carga elétrica elevada, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu posso ter substituição tanto nesse tetraédrio, quanto nesse octaédrio, quanto no outro. Lá a gente só tem dois grupos para substituir, aqui a gente tem três grupos para substituir, então carga elétrica elevada, há muita troca. Vejam que lá as trocas foram mais isomórficas, né, era alumínio por silício, alumínio por oxigênio, ferro, magnésio. Aqui, ó, tá trocando por sódio, por cálcio, por alumínio, por magnésio. Há já um grau de intemperismo bem maior, muitas substituições. Cada substituição dessa são cargas que sobram, né? Por exemplo, substituir um silício por um sódio são 3 cargas, né, de diferença, né? Aqui eu tenho carga mais 4, aqui eu só tenho mais 1. Então ficam 3 cargas sobrando aí. Então, uma carga elétrica elevadíssima característica do grupo do pessoal que faz parte aqui do grupo da montimorilonita. E o grupo da ilita tem uma estrutura parecida, né? 2 para 1, mas vejam, ó, que a ligação entre eles é mais, digamos assim, forte, no sentido de que
a distância entre uma estrutura e outra é menor. Enquanto aqui eu tenho 15 Armstrong, aqui só são 10. É maior do que o do pessoal lá da Caolinita, mas é bem menor do que o pessoal da Ilita. Ó. A substituição aqui já foi mais isomórfica. O alumínio, ferro, alumínio, magnésio, quase não aparece, por exemplo, sódio, né? Potássio que está aqui, vejam que ele está fora do parêntese, né? Ó, aqui, ó, veja que está todo mundo dentro do parêntese, é porque ele está ligado. Esse potássio aqui está fora, ele está aqui ligado por atração eletrostática, justamente já daquelas cargas negativas que estão sobrando. Não é parte direta da estrutura da substituição lá dentro do tetraedro ou do octaedro de silício, tá? Então, essa estrutura vai depender ou vai influenciar totalmente nas características dessas argilas, e as características dessas argilas vão influenciar totalmente no seu uso, né? Para que eu vou utilizar aquela argila, tá? Eu vou aproveitar aqui que o Lucas chegou agora, gente, e reafirmar, quem não estava aqui no começo da aula, hoje eu mandei e-mail para algumas pessoas, né, as pessoas que vão se apresentar na quarta-feira da semana que vem. E o pessoal que deveria ter se apresentado na última aula de apresentações, 4 não se apresentaram, 3 porque tiveram problemas, e 1 porque não encontrou o e-mail, né? O e-mail foi para a caixa de spam. Então, fiquem atentos, olhem a caixa de spam de vocês, para ver se o e-mail chegou lá. E o pessoal que não se apresentou também vai se apresentar na próxima quarta-feira, tá certo? Muito bem. Quais são as propriedades físico-químicas desses minerais, né? Esses minerais argilosos? Primeira coisa, a gente já viu que eles têm muitas cargas elétricas na sua superfície por conta daquelas substituições. Dependendo da área que vocês estiverem estudando, né, pessoal da agronomia, pessoal da geologia, né, vai falar de CTI ou CTC. CTI e CTC são siglas para capacidade de troca iônica, ou principalmente, né, mais especificamente, capacidade de troca catiônica. Por que troca catiônica? Porque os minerais argilosos são ricos em cargas negativas na sua superfície, então eles atraem cátions. Eles fixam lá alumínio, potássio, sódio, cálcio, ferro, né? E aí, quando eu jogo lá, ou água, né? Ou por evento de chuva, ou por irrigação, ou quando cai um ácido da excreção de um organismo tal, ele pode substituir, ele pode trocar essa carga, esse cátion, por um hidrogênio ou por qualquer outra substância que chegue ali e que tenha maior afinidade. Então, é a capacidade de troca, tá? Essas capacidade de troca catiônica ou troca iônica, ela vai exatamente condicionar a reatividade físico-química do solo. Quanto maior a capacidade, maior a sua reatividade, né? Porque ele vai ter mais cargas para trocar, para liberar para os organismos que ali vivem ou para fixar, dependendo do que chega ali de solução de lixiviação, tá? Essas cargas, elas podem ser fixas, né? A gente viu aqui, ó, as que estão aqui dentro do parênteses são fixas, ou variáveis, né? Elas vão depender também do pH do meio, porque pH significa a presença de H+. Então, cátion. Cátion não, é positivo, é carga positiva, né? Então, ele pode fazer com que a presença de H+ no meio libere para o meio, ele fixa o hidrogênio e libera, por exemplo, o potássio, o cálcio, que estava fixado ali, que vai ficar disponível para todas as interações dos organismos que ali vivem naquele ecossistema, tá? A origem dessas cargas, a gente já falou várias vezes, né? Tanto tem a origem da estrutura cristalina por substituição, isomórfica ou não, tá? Como o comportamento dos grupos funcionais da fração argilosa do solo. Que comportamento de grupos funcionais é esse? Geralmente, no solo, a fração argilosa está ligada à matéria orgânica, formando o composto argilo-orgânico. E essa matéria orgânica é riquíssima em grupos funcionais carboxílicos e fenólicos, que também
tem a tendência a perder seus H+, né, a se ionizar, liberando ainda mais carga negativa para aquela partícula, né, liberando não, deixando, né, ainda mais carga negativa na superfície daquela partícula, tá? A área superficial, né, vai depender lá daquelas estruturas que a gente viu, né, TO, TOT, né, tetraedro, octaedro, tetraedro, octaedro, tetraedro, né, ou seja, de modo que a caulinita, que é aquela que é só de 1 para 1, tem uma área superficial específica, a menor de todos eles, enquanto que tanto a ilita quanto a montimorilonita, que são aqueles que têm como estrutura tetraedro ligado a octaedro e também a outra fileira de tetraedro, ó, já tem área superficial específica maior, tá? Vejam que a ilita tem uma área um pouco menor do que a montimorilonita, porque vai depender lá daquele espaço basal, ó. A montimorilonita tem um espaço basal maior do que o grupo da ilita, então a área superficial também vai ser maior do que a da ilita, tá? Então, a capacidade, né, de troca catiônica de um solo, que tanto pode ser com relação à fração argila ou com relação à fração orgânica, né, que é o humus, vai exatamente representar a quantidade total, ó, de cátions que estão retidos na superfície daquela partícula. Esses, não apenas retidos, mas aqueles que estão retidos em condição permutável, ou seja, eles não fazem parte da estrutura química de ligação da partícula, mas eles estão lá eletrostaticamente atraídos pelo aquele excesso de cargas negativas. Então, eles são mais facilmente retiráveis ou permutáveis, né? Ou por processo de lixiviação, ou por utilização, sei lá, né, de manejo de solo, né, de correção de pH, ou de biofertilizantes que são colocados ali, que podem mexer com essa química do solo, tá? Então, ele vai favorecer, quanto mais carga lá, ele favorece a fertilidade do solo, tá? Ou, né, quanto menos, vai reduzir também essa fertilidade e também vai ser uma fase, né, que é muito suscetível a efeitos tóxicos, né, justamente porque ela consegue fixar melhor. Geralmente os pesticidas, eles têm metais pesados na sua composição, então são cátions metálicos, então são mais fixados em local, por isso que lá naquele outro slide falou que ele também facilita, né, a retenção de nutrientes, mas também de poluentes. Então, o manejo de solos argilosos tem que ser um manejo muito bem feito, né, e é por isso que a gente tem engenheiros agrônomos, né, não adianta só eu querer só jogar, pô, joga aqui esse fertilizante e acabou, não é bem assim, né, as pessoas estudam para entender de alguma coisa, mais do que aqueles que não estudam, então, não adianta só a gente viver de fake news ou de conhecimento superficial das coisas, né? Cada coisa tem as suas características e essas vão influenciar em todo o uso que você vai fazer daquele determinado produto, tá? Só definindo aqui, eu coloquei só um pouquinho maior aquela definição que a gente tem lá, só para chamar a atenção mesmo, né? Da importância dela, tanto que, ó, se aquelas cargas, né, o maior número de cargas que está lá fixado, né, eletrostaticamente for cálcio, magnésio e potássio, ele é um solo muito fértil, ele é bom para as plantas, né, são nutrientes importantes para as plantas. Porém, se a maior parte daquelas cargas negativas está ligada a hidrogênio ou H+, né, e alumínio, esse solo vai ser infértil, principalmente porque esses dois íons aqui causam acidez no solo, tá? Essa aqui é a acidez direta e essa aqui é a acidez potencial, a gente vai já falar sobre isso, tá? Só resumindo aqui, né, o solo, eu tenho no solo 3 tipos de partícula de acordo com a classificação do tamanho da partícula, né? Posso ter areia, silt e argila, né? Aqui está a classificação, a areia vai ser aquele que os grãos são menor do que 2 milímetros e maior do que 0,05.
O silt é aquele que está entre, né, a areia e a argila, né, ou seja, menor do que 0,05 e maior do que 0,002 milímetros, e a argila é aquele pessoal cujo tamanho da partícula é menor do que 0,02 milímetros. Professor, como é que a gente faz isso? Pega uma régua e sai medindo cada grãozinho do solo, é isso? Não, né? Se tiver alguém aqui da geologia, pode confirmar. Existe um jogo de peneiras e a malha dessa peneira é de acordo com esse diâmetro. Então, você pega uma amostra de solo que você quer estudar, por exemplo, e joga lá naquele jogo de peneiras. São várias peneiras sobrepostas umas às outras, cada uma com a malha diferente, de acordo com essas características aqui. E você agita, vibra, né, aquelas peneiras e o solo vai passando. O que fica retido já na primeira peneira é areia, né, que tem essa malha aqui. O que fica retido na segunda é silt, e o que chega lá na última, né, que tem essa malhazinha aí, é a argila, ok? Na parte argilosa, né, a gente tem a parte mineral e a parte orgânica, né? Eu falei há pouco que sempre a parte argilosa do solo vai estar ligada à matéria orgânica. A parte mineral, ela é composta especialmente de filosilicatos. O que são os filosilicatos? Vamos voltar lá. Naquela classificaçãozinhas aqui, ó. Filosilicatos são em folha, tá vendo, ó? O tipo é como se fosse o grafite. Então, a ligação já é uma ligação mais fácil de ser quebrada. Então, são os filosilicatos, tá? De alumínio. Por que de alumínio? Porque já houve toda aquela intemperização e a maioria dos silicatos já foram substituídos, muitos silícios, por alumínio, tá? A gente vai ter, nesses filosilicatos, né, uma mistura daqueles três, ó, os minerais de 1 para 1, que é o grupo da caulinita, e os minerais de 2 para 1, que são os grupos da ilita e da moximolilonita, e vai ter ainda, né, nessa parte mineral, aqueles óxidos, né, tanto de ferro como de alumínio. É só desses dois? Não, existem outros, mas esses são os principais, por isso que só se fala neles, tá? Porque são os que têm maior quantidade na crosta terrestre, né, alumínio e ferro. Ok, até aí, gente? Muito bem, então vamos lá. O que eu já ia fazer durante a apresentação, que eu estava esperando a senhora ia falar. A Diga. diferença entre argila, esse silt e areia, mas eu entendi. Entendeu? Pois é, a diferença, meu amor, aqui é só granulométrica, tá? Não há diferença química, nada, nada, é só em termos de grão. E por que, professora, que existem uns maiores e outros menores? O grau de intemperismo, tá? Quanto mais intemperismo aquela partícula sofreu, menor ela ficou. Então, provavelmente, essa partícula aqui, ou é uma partícula já mais antiga, em relação a essa, dentro da evolução do solo, ou é uma partícula que teve digamos assim, mais sofrimento durante a sua vida, né? Foi atingida por vento, por chuva, por organismos que ali excretaram depositaram suas excreções e ele foi reagindo, tá? Então é só o grau de intemperismo que vai fazer essa diferença nesse tamanho. Certo, João? Foi João, não foi? Falou, João Paulo? Foi, professor, entendi. Beleza. Aí eu falei há pouco que a fase sólida do solo, ela é composta principalmente de minerais argilosos e que esses estão sempre ligados à matéria orgânica. O que é a matéria orgânica do solo, né? Aqueles 4% em média que existe, né? Lembram lá que 50% do solo seria a fase sólida, desses 50%, 46% seria a fase mineral e 4% em média matéria orgânica, tá? Então, aqui também essa parte orgânica, ela é classificada em duas porções. A porção viva, né, que é composta pela raiz, as raízes das plantas e a fauna, né, os animais que vivem ali, minhocas, vermes, bactérias, fungos, etc. Vejam que eles também contribuem para o intemperismo biológico, então eles também vão trabalhando o solo. Existe um produto, por exemplo, quem tem jardim, né, em casa, que gosta de tratar de plantinhas, existe um produto chamado humus de minhoca. É exatamente, foi desenvolvido por um rapaz aqui da UFC, da agronomia. Nessa época eu ainda fazia graduação, trabalhava, era bolsista da professora Helena Becker, e ela fazia um projeto de extensão que era assim, se você
quer fazer análise de alguma coisa e você não tem condição, você ia lá, pagava uma determinada quantia, né, que essa quantia era revertida para o laboratório para comprar reagente, etc. E ela ia pesquisar, como é que eu analiso isso? E aí chegou esse rapaz que estava desenvolvendo esse humus de minhoca, que era justamente, ele pegava, né, digamos assim, tinha um aquário, vamos usar essa palavra aquário, né, onde ele colocava o solo e as minhoquinhas lá, para ir trabalhando aquele solo, se alimentando e excretando, né, e gerando ali o humus. E aí ele queria fazer a análise do teor de nitrogênio, do teor de fosfato, etc., que é o que é importante na fertilização, né, do solo. Então, ó, esse pessoal aqui ajuda nesse trabalho natural, né, do solo, de se tornar mais fértil, de ter as suas mudanças químicas, físicas e biológicas, tá? E existe também a porção não viva. Essa porção não viva é ela que vai ficar ligada como composto químico aos minerais argilosos para formar o tal do complexo organo mineral orgânico, tá? Organo argiloso. Então, esse pessoal aqui, ó, vai se decompor. Então, folhas, pedaços de galho, né? Esses animaizinhos aqui que vieram a morrer, que vão se decompondo e vão liberando para o meio proteínas, uminas, ácidos, todas essas moléculas orgânicas que fazem parte dos nossos corpos, tá? Então, de modo que a matéria orgânica, ela vai ser a junção, né, de material não decomposto com material em transformação mais o humus, né? Essa aqui é a porção não viva, vai ser composta por essas três fases. O que ainda não se decompôs, o que está ali em processo de transformação, e aquele que já chegou ao máximo da sua transformação, já liberou, por exemplo, os cátions metálicos para o meio, e está lá só na forma de ácidos úmicos, fúlvicos e uminas, que são espécies de moléculas orgânicas, tá? Então, ó, os processos, né, de formação dessa matéria orgânica, a gente tem tanto a formação, que é chamada de umificação, que é aquele processo que vai conduzindo, né, a quebra de moléculas grandes, né, de uma folha, por exemplo, de um pedaço de galho, vai se quebrando e vai se decompondo, até chegar em complexos coloidais estáveis, que não são mais fáceis de se decompor, são resistentes. Esse complexo coloidal estável é o que chamam-se de humus. Está lá o humus de minhoca. Então, a minhoca foi trabalhando todo aquele resto de folha com a areia, com a argila que tinha ali, e chegou a um complexo estável que é o humus. Tá? Por isso que chama humus de minhoca. E há o processo de mineralização, que é exatamente, né, depois, a parte que vai pegar essas folhas e vai decompor tanto, que ele vai transformar esses resíduos orgânicos, veja que eles são estáveis, são resistentes, mas não quer dizer que eles não se decomponham, né? Depois de muito tempo, eles podem até chegar a liberar os seus cátions de formação das suas moléculas para o meio, tá? Então já vai, liberar compostos simples, né? Então aqui, um processo de mineralização. Primeiro, a umificação. Essa umificação com a utilização, né, por meio da fauna e da flora, que consome essas moléculas, né, na sua alimentação e excreta, né, esses cátions, né, mineralizados, então eles ficam disponíveis para o meio, se fixam aquelas cargas negativas da superfície do complexo argilo-orgânico, e aí volta para ser utilizado pela fauna, né, há aqui um ciclo, que mantém o equilíbrio dessa porção do solo, tá? E aí aqui nós estamos falando dos processos naturais, nós não estamos falando aqui da intervenção humana, né, de tirar de um lado para o outro, de plantar em excesso, né, fazendo com que o solo se empobreça, porque aqueles vegetais vão retirando os minerais do solo, então eu tenho que fertilizar. Nós estamos falando aqui dos processos equilíbrios que acontecem naturalmente no solo, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui, só para chamar a atenção, né, de novo esse processo, para que a gente fique bem atento, né, coloquei maior,
para dizer que isso aqui é importante. De repente, ó, essas coisas que a professora chama mais atenção, pode ser que caia em alguma prova, né? Sei lá, né? Ela chamou tanta atenção para isso, né? Quais são esses processos de mineralização, aquele que faz a decomposição, né, dos compostos orgânicos, dos resíduos orgânicos, até liberar os compostos simples, né, e gasosos, aqueles que são solúveis lá na solução do solo, e que vão ser redisponibilizados para fauna e flora, e a umificação, que é aquele processo que conduz, né, a decomposição de folhas e gravetos e animais mortos, até formar o humus, que são complexos orgânicos estáveis. O que é? Está aqui, ó, a figurinha desse processo, né, do processo de umificação. Tá, ó, vejam que aqui, ó, esse processo de umificação, ele demorou 5 anos para essa folhinha virar humus. Para esse humus chegar a liberar isso aqui, a mineralização, é mais um par de anos também, tá? Demora um bocadinho. Por isso que todo processo de agricultura equilibrada, ele precisa, por exemplo, de um rodízio, né? Eu sempre vou ter, vamos supor, ter um terreno dividido em 4, em 3/3 eu faço a produção daquele alimento que eu quero, faço 3 alimentos diferentes, porque cada espécie de planta vai ter uma necessidade diferente, uma retirada de nutrientes, não só qualitativa, mas quantitativamente diferentes. No próximo ano, quando eu for plantar de novo, na próxima safra, eu vou fazer um rodízio, aquela pedaço, aquele quarto que não tinha sido utilizado, vai ser utilizado agora, e eu vou tirar vamos supor, o quarto 1 eu plantei feijão, o quarto 2 eu plantei, sei lá, milho, no quarto 3 plantei mandioca, e no quarto 4 eu deixei livre. Então, quando for na próxima safra, eu vou fazer o rodízio. Aquele terceiro que eu tinha plantado mandioca, eu vou plantar no quarto que estava livre. Aquele segundo que eu tinha plantado milho, eu vou plantar onde eu plantei mandioca. Aquele primeiro que eu tinha plantado feijão, eu vou plantar onde eu plantei milho. E aquele que tinha feijão vai ficar livre, para que o solo tenha a condição de ir se reestabelecendo, tá? Aqui é uma estrutura parcial, né, de um parcial, por quê? Porque são complexos polímeros, né, então são cadeias imensas, tá? Então aqui tem só uma parte dele, de um ácido fúlvico, e se vocês observarem, ó, tem vários radicais carboxílicos e fenólicos, todos esses tendem também a se ionizar, ou perder esse H+, e aí vão ficar formando aqui cargas negativas, fazendo com que a superfície desse complexo orgânico argilo, seja riquíssima em cargas negativas, que faz com que possa fixar, né, os cátions, que são os nutrientes dos elementos. Aqui, ó, eu coloquei esse gráfico que mostra a composição química da matéria orgânica, tá? Se você pegar uma matéria orgânica e queimar, né, você pesa antes, queima, e pesa depois, você tem o que a parte de carbono, oxigênio, hidrogênio sai na forma de água, fumacinha, né? E o que ficou de cinza são os cátions metálicos. E aí você analisa aquela cinza e tem condição de saber. Então, em geral, isso aqui é uma média, tá? Toda essa matéria orgânica aqui, ela tem 58% de carbono, 27% de oxigênio e 5% de hidrogênio e nitrogênio. E os outros 5% são exatamente aqueles cátions metálicos ou dos nutrientes ali, fósforo, enxofre, que também vêm dependendo da geologia do solo, da solução de lixiviação que chega àquele local, e que são fixados nessas cargas da superfície dessa partícula pequena que tem essa elevada área superficial. Então, essa partícula, em termos de solo, é extremamente importante, tá? Coloquei aqui só as características, né, do humus, ou seja, da matéria orgânica umificada. Ela é geralmente escura, então solos muito escuros a gente já sabe que são solos férteis, porque tem muito matéria orgânica que está complexada com argila, tá? A estrutura química é complexa, né, vai depender também se, por exemplo, ali cai mais folhas, sei lá, de cajueiro ou de mangueira, né, cada um vai ter sua estrutura diferente.
e a sua maior resistência a se decompor ou não, tá? Mas a gente pode ter aí, né, sempre essa mistura de ácidos úmicos, fúlvicos e uminas, que vai depender aí a sua proporção do clima, do tipo de vegetal ou de animal que está se decompondo, etc. A densidadezinha é baixa, tá? Tem um elevado poder de retenção de água, juntamente com os argilas, então isso é importante para as plantas, porque mesmo na época que não está chovendo, aquele complexo argilo-orgânico retém água e vai liberando aos poucos para as plantas, quando não há, por exemplo, o que vem, né, do clima, né, pela chuva, pelo rio, ou por alguém que faz uma irrigação e etc, tá? Tem a capacidade de reter, né, essas bases, cálcio, sódio, eu vejo que elementos alcalinos terrosos, por isso que eles chamam de bases, né, isso aqui é tirado de um livro que dá do pessoal da agronomia, então eles chamam bases, exatamente porque esses rapazes aqui, né, eles em contato com a água, eles tendem a formar hidróxidos, né, então por isso são chamados de base. E também retém lá os nutrientes, né, nitrogênio, enxofre e fósforo, que são importantíssimos, né, quando a gente compra um fertilizante, geralmente eles chamam de NPK, que são extremamente importantes para a fertilidade dos vegetais, tá? A natureza é coloidal, é um complexo coloidal, tá? E a carga elétrica depende do pH. Como assim, professora, depende do pH? Ora, desculpa. Se a carga elétrica vai vir, entre outros fatores, né, aqui da parte orgânica, dessa ionização, desses grupos carboxílicos e fenólicos, se eu tiver um meio muito ácido, eu vou reprimir essa ionização. São grupos fracos, né, em termos de acidez. Então, se eu tiver um meio ácido, eu vou reprimir, não vai ionizar. Mas se eu tiver um meio básico, ele vai ionizar. Por isso que, às vezes, é preciso fazer a correção do solo, né, jogar carbonato no solo para dar uma corrigida no pH e fazer com que ele aumente a sua capacidade de troca catiônica, tá? Além disso, ele favorece a agregação do solo, porque ele quelatiza mesmo, né, liga, faz uma liga entre a argila e os compostos orgânicos e essas bases, esses nutrientes que chegam àquele local. Aqui mostrando o processo, né, daquela quantidade de cargas negativas, dependendo do pH, ó, eu tenho aqui um grupo carboxílico, né, se eu tenho um meio básico, a tendência é que essa base, né, puxe esse H+ aqui para formar água, e aqui, ó, liberou uma carga negativa, a mesma coisa com o grupo fenólico, e é por isso que essa ionização, ela aumenta com o aumento do pH, tá? Se eu tenho pH ácido aqui, ao invés de H, ou H- tivesse H+, eu reprimiria essa ionização, porque se já tem H+ aqui no meio, isso aqui já é fraco para quebrar, como é que ele vai jogar H+ se já tem, tá? Então, de modo que, ó, a dissociação dos grupos, né, fenólicos e enólicos aqui, né, acontece com pHs acima de 6, e dos grupos carboxílicos com pHs entre 4 e 7. Então, o manejo do solo, ele requer um pH adequado também para isso, tá? Essa matéria orgânica, né, junto com os argilos minerais, vão formar a tal da fase ativa do solo. O que é fase ativa? É justamente aquela que é a reativa, que é onde acontece a reação, que fixa ou que disponibiliza nutrientes para os organismos que ali vivem de acordo com as condições climáticas do meio, né? Então, ó, a gente já viu, né, a propriedade principal em termos de fertilização é a adsorção, que está ligada à grande área superficial, e a troca iônica ou troca catiônica, que também está ligada à quantidade de cargas negativas na superfície desse complexo argilo-orgânico. Eu tenho aqui a argila coesa, né, a matéria orgânica formando lá o complexo argilo-orgânico, e aqui tem uma série preferencial, ó. Vamos supor que eu tenho um determinado partícula, tá? E ele está lá fixado, o cálcio, tem cálcio fixado. Teve chuva ou teve irrigação, tá? O que é que acontece? Olha aqui a série preferencial. Ele tem uma preferência entre o hidrogênio e o cálcio, de modo que ele fixa o hidrogênio,
prefere mais o hidrogênio do que o alumínio, do que o bário, assim vai, e libera o cálcio. Então, esse cálcio que estava fixado aqui nas cargas negativas dessa superfície vai ser, na hora de uma chuva, de uma irrigação, vai ser trocado, vai ser liberado e vai ficar disponibilizado, por exemplo, para os organismos utilizarem, ou as plantas através das raízes, ou os micro-organismos que os consomem, né, dentro dos seus processos de digestão, tá? Outra fonte também, né, a gente viu lá que na parte argilosa do solo existe, além de argilas, minerais e matéria orgânicos, os óxidos e hidróxido de ferro e de alumínio, são anfotéricos, né, a gente já sabe dessas propriedades, então eles também podem, dependendo da condição do meio, do pH, ou liberar mais cargas negativas, ou, né, hidrolisar a água e liberar H+, segurando lá o OH no meio, formando seus hidróxidos, deixando o meio mais ácido. E aí, por isso que eu falei, quando a gente fosse falar de acidez, lá, quando a gente falou H+, era acidez direta, e Al+3 era acidez potencial, que deixavam o solo infértil, nós iríamos entrar em mais detalhes daqui para frente, ou mais na frente, que é exatamente o que a gente vai falar agora, da presença, né, desses óxidos e hidróxidos, onde vai haver aqui uma protonação e não uma dissociação. Então, só confirmando, né, a propriedade do solo, né, essa propriedade de ter área superficial específica elevada e ter grande quantidade de cargas elétricas negativas na sua superfície, né, faz com que ele possa reter e trocar, né, cátions ou ânions, dependendo da condição, né, e aqui, todos aqueles que participam, né, da matéria, da fase orgânica, da fase argilosa do solo, né, as argilas, os óxidos de ferro e a matéria orgânica, tá, formando aquele complexo lá, e aqui um esquemazinho mostrando, né, um desenhozinho, as cargas negativas aqui na superfície, que fixam, né, esse pessoal, os cátions, que podem ser trocados, né, por H+, fixa H+, libera potássio, libera cálcio, libera, né, o que for possível, né. A troca catiônica, da argila, né, em média, né, 50 da areia, 0, porque a areia é aquele grão de maior granulometria, né, aquela porção de maior granulometria, portanto, baixa área superficial, pouco intemperizado, então, pequena quantidade de cargas negativas, né, aqui seria a areia, aqui seria a argila. Então, essa fase argilosa é, sim, a fase mais importante do solo em termos de produtividade e de manejo do solo. É o que a gente tem que mais se ligar. Aí, fonte de acidez, né? Falei de acidez direta, que é o H+, então tá aqui, Se existe lá naquela superfície argilosa ou argila orgânica, né, H+ fixado e vem, né, um excesso de água, essa água, puxa esse H+ para formar o íon hidrônio e deixa lá a carga solta. Se eu liberei H+ para o meio, eu já joguei acidez. Então, essa é a acidez direta do solo. Tanto é que quando a gente quer, no laboratório, descobrir o pH de um solo, qual é o processo, né, de análise? Você pega aquela amostra de solo, pesa 1 grama, coloca em um becker, cobre com água e deixa lá 24 horas. Agita de vez em quando. 24 horas depois, você mergulha o eletrodo e vai ver a acidez do solo, é a acidez direta. O que tinha de H+ fixo lá, na presença da água, foi liberado, né, para o meio aquoso, e aí você consegue ver a acidez do solo. Aí eu falei que alumínio era a chamada de acidez potencial. Olha só, olha o que é que diz aqui. Íons alumínios trocáveis, prestem atenção, trocáveis, não é aquele que está fazendo parte da estrutura do tetraedro, é aquele que está fixado eletrostaticamente na superfície aqui da partícula por atração dessas cargas negativas, tá? Quando eles passam a solução do solo, eles vão deixar o solo, o pH, com valor entre 4 e 5,5, ou seja, deixa o solo bem ácido. Mas não significa que só ter alumínio lá no meio
vai dizer que o solo é ácido, só quando ele for liberado. Por que que acontece isso? Ó, vamos supor que eu tenha lá na minha argila, né, de acordo com a característica da geologia da região, ela tem alumínio fixado lá na argila. Cada íon alumínio, né, se fixa, utiliza-se 3 cargas negativas para se fixar. Aí lá dentro daquela série preferencial, né, faz de conta que as condições do meio lá que eu coloquei, eu joguei muito potássio lá no meio, e esse potássio, ó, carga positiva, ele vai trocar com o alumínio, ele vai liberar o alumínio, tá? Joguei uma solução lá que tenha potássio, fertilizante. O potássio, né? 3 potássios ocupam essas cargas e liberam o alumínio. Muito bem. Se eu estou jogando fertilizante, é um local que eu estou trabalhando, estou manejando, provavelmente eu vou jogar água para aguar as plantas, né? Se eu não faço essa irrigação da maneira correta, né, em termos quantitativos de água, o excesso de água interage com esse alumínio e o alumínio hidrolisa a água. O alumínio adora hidrolisar a água, então ele hidrolisa, puxa o OH da água para formar o hidróxido de alumínio e cada mol de OH que ele puxa, ele libera um H+. De modo que eu posso, a cada mol de alumínio, liberar 3 H+ para o meio. Então, isso vai gerar acidez no solo, tá? Então, ele é trocável, ele causa 2 problemas. Um deles é liberar a acidez para o solo, e o segundo é como esse hidróxido de alumínio é um precipitado, é pouco solúvel, ele vai precipitar e ele é gelatinoso, ele se deposita, por exemplo, sobre as raízes das plantas e impede, ele vai tampando os poros da raiz, impede que ela utilize, né, ou tenha acesso à seiva, né, ou à solução do solo com os nutrientes. Então, a tendência da planta é morrer. Eu acidifico o solo e mato qualquer coisa que eu plantei ali, tá? Então, de novo, conhecer a composição do solo para fazer o seu manejo correto é extremamente essencial. Outras, né, fontes de acidez, a própria matéria orgânica, a gente já viu, né, toda vida que ela se ioniza, isso depende do pH. Cada grupo carboxílico e fenólico tem a capacidade de liberar um H+. Então, liberou H+, já sabe que é acidez. Os ácidos solúveis que vêm da excreção, né, dos micro-organismos que ali vivem, né, ou da própria respiração, libera CO2, que é a atmosfera do solo, só que lá dentro também tem água, então forma ácido carbônico, e a presença de nitrogênio, na forma de íon amônio ou de nitrito, pode ser oxidado através, né, com a ajuda de bactérias, né, nitrobactérias, mais especificamente as nitrossomas, liberando o H+ no meio. Então, também é uma fonte de acidez para o meio. Por isso, a importância de se dosar corretamente a quantidade de nitrogênio, de potássio, de água que vai naquele solo. O manejo do solo é extremamente importante. E, para finalizar, já que a gente está falando de fonte de acidez, será que existe também fonte de basicidade? Né? Então, está aqui, as fontes de alcalinidade no solo vêm daquelas basezinhas lá que estão fixadas. Dependendo do tipo de cátion que tiver fixado, se for o pessoal do grupo 1A ou do grupo 2A, quando, né, feito o manejo de modo inadequado, né, colocado água lá no meio, eles podem ser liberados e podem formar hidróxidos, hidróxido de potássio, de sódio, de cálcio, magnésio. Esses dois são hidróxidos fortes, tá? E esses aqui são moderados, então são fontes de alcalinidade para o solo. E aí, de novo, chegando à importância do manejo adequado desse solo. Eu acho que a gente, nesse slide era só até aqui hoje, né? Fica faltando um bocadinho aí de litosfera dentro do nosso programa. E só um momentinho, tá, Adriano? Esse restante que está faltando, vou apresentar na quarta-feira, e depois que eu apresentar aí vocês que receberam os e-mails hoje, começo a apresentar. Diz, Adriano, pergunta, por favor. Professora, só para relembrar como é que o carbonato vai
corrigir o pH de um solo? Ah, beleza. Como é que o carbonato vai corrigir o pH de um solo? É, Adriano, se lembra lá da analítica 1, quando vocês vão fazer a prova do sal, né, no final do semestre, que tem que fazer um dos testes para saber se o ânion é carbonato, você se lembra como é que é essa reação? Ou alguém que tenha feito a analítica 1, tenha feito essa prova do sal, se lembra como é que é o teste para ver se o sal é carbonato? Tem que adicionar ácido, né? Isso, aí qual é o sinal para saber se é carbonato ou não? Se produzir gás carbônico, né? Isso, Sai pronto, um ó. negocinho, Isso, o um gás. carbonato naturalmente reage com o ácido e libera CO2. Então, se o meu solo é ácido, quando eu jogo carbonato lá, aquele carbonato vai reagir com o ácido, vai liberar CO2 e vai deixar o pH menos ácido. Tá ótimo, professora, obrigado. Entendeu? Uhum. Tá? Mais alguém, gente? Eu tava esperando se a senhora ia falar essa parte aí do sol da chuva ácida, mas vai ser só na parte de atmosfera, né? Isso, a chuva ácida é na atmosfera, por quê? Porque ela se forma na atmosfera, né? As consequências dela vão acontecer no solo porque a chuva cai, ela precipita, né? Chama-se precipitação ácida também. Então, ela, por exemplo, uma chuva ácida, ela vai ser extremamente prejudicial a um solo porque ela vai destruir, né, a parte orgânica e vai influenciar nessa troca desses cátions que estão fixados lá. E vai matar também os organismos que ali vivem. Mas a formação dela é a nível de atmosfera. São poluentes atmosféricos que vão interagir com a umidade do ar e formar a chuva ácida. Então, por isso que a gente vai falar nela quando a gente vai falando de atmosfera. Viu, João Paulo? É porque sempre que quando eu dava aula disso, eu gostava muito de falar disso. Eu sempre falava para os alunos que o Enem, ele era apaixonado por isso. Todo ano praticamente tinha uma questão de chuva ácida que o Enem gostava de botar uma Uhum. questão. É porque é um problema sério, né? É um problema que, a- que como é que se diz? Afeta a todos nós, né? Não só a nível de produção agrícola, mas afeta as construções, os carros, as pessoas, os animais, qualquer pessoa que esteja, que tome um banho nessa chuva ácida vai ser afetada, né? Então é um problema que atinge a todos, organismos vivos e não vivos do planeta, né? Então o pessoal gosta de falar mesmo. E a gente precisa entender quais são os processos que formam, né, esse evento, justamente para tentar evitar, já que é um evento tão prejudicial, né? Mais alguém, gente? Então eu vou parar de gravar e